Olá a todos e bem-vindos de volta. Vamos continuar de onde saímos da última vez e continuar a partir daí. Antes de começarmos, apenas uma pergunta rápida. Meu último vídeo, a primeira parte, tinha quase mais de 1 hora de duração, então eu só queria pedir seu feedback. É demais? Você prefere assistir a vídeos mais longos ou quer ver vídeos pequenos, talvez de 20 a 30 minutos cada? Deixe-me saber nos comentários abaixo e eu ajustarei a próxima parte de acordo. De qualquer forma, esta será uma série de várias partes e, dado o tamanho do aplicativo e o número de coisas que temos que cobrir como parte da construção desse aplicativo, presumo que seja pelo menos 8 a 10 partes. Então, deixe-me saber nos comentários se você quiser ter vídeos mais curtos ou vídeos menos, mas mais longos. Estou bem de qualquer maneira. Então, vamos continuar atrás. Então, criamos uma infraestrutura básica para nosso aplicativo. Temos a aplicação principal, acabamos de criar as estruturas de pastas. Adicionamos um projeto de frameworks também. É aqui que algumas das coisas comuns que são úteis neste aplicativo, bem como em outros aplicativos futuros, serão abordadas aqui. É sempre uma boa prática ter alguns pontos em comum. Infraestrutura, como seus conversores, seus auxiliares, alguns serviços comuns que você deseja usar em um projeto de estrutura comum e reutilizá-los várias vezes em diferentes projetos. Então, a primeira coisa que faremos, o que fizemos da última vez com recursos, adicionamos algumas de nossas próprias fontes. Então, adicionamos Piratam. Vamos conectá-los em nosso programa Mavi. Então, vou até aqui e vamos mudá-lo para Fira Sunlight TDF. Então, usaremos a fonte clara. E eu quero me referir a ela como uma fonte regular. Não estou usando a fonte regular real como uma fonte normal. Estou usando a fonte mais clara como uma fonte normal. E então eu também preciso de um para minha fonte média. E para esse propósito, eu serei usando a fonte média real. Como você chama isso? Fonte média. Agora, neste ponto, vamos executar rapidamente o aplicativo e ver como ele fica. Deixe-me iniciar o aplicativo. Deixe-me escolher isso. Então, aí vem o nosso simulador e você pode ver. Temos o aplicativo com o plano de fundo escuro, aquele que colocamos em nosso app Shamel. Então, definimos o plano de fundo da página para 262.626 e em seguida tínhamos um estilo comum para todas as nossas páginas de conteúdo usarem essa cor de fundo da página. Agora, um dos grandes problemas que você vê aqui imediatamente é que a barra de status no iOS está na mesma cor, quase semelhante, que é preta. Idealmente, como temos um fundo mais escuro, devemos mudar isso para uma cor clara, para que possamos corrigir rapidamente se eu for para a pasta Minhas plataformas no iOS em Info, List. Deixe-me editá-lo com o Visual Studio Code. E eu vou trazer um cenário simples. O que mudará essa cor para mim? Então vamos. Deixe-me apenas colocá-lo. Vou apenas adicionar a aparência da barra de status baseada em WeViewController e vou alterá-la para false. Deixe-me salvar isso. E agora, se eu voltar, deixe-me fechar isso e deixe-me fechar isso. Então, aqui está. Isso parece muito melhor agora. Agora, o que faremos hoje? Tentaremos concluir quase tudo no projeto de estruturas que precisaremos para o propósito deste aplicativo, mas continuaremos desenvolvendo isso à medida que prosseguirmos e progredirmos com o aplicativo. Então, da última vez que adicionamos um método de extensão de string, adicionaremos outro para extensões de lista, que será usado principalmente para tipos enumeráveis. Então, deixe-me criar. Deixe-me limpá-lo. Vou trazer essa aula e depois explicarei o que é isso.
Você não quer me ver digitando tudo. Portanto, essa é uma classe estática chamada listExtensions. Tem alguns métodos. Vamos começar com o método na parte inferior. Portanto, este é um para cada método no IEnumerable, que recebe um predicado de ação e, para cada um dos itens em nosso IEnumerável, ele executará essa ação. Portanto, para cada item where nesta enumeração, chame essa ação neste item. Então, o que também temos é que temos o método adrange. Portanto, dependendo da sua lista ou da sua coleção observável, você pode adicionar a lista de novos itens e também pode especificar. Deixe-me mostrar que o primeiro é falso. Você também pode especificar se deseja primeiro limpar sua coleção observável e, em seguida, adicionar os itens na lista. Então, simplesmente, estou apenas dizendo se o usuário pediu para limpar a lista primeiro, depois limpar esta coleção e, em seguida, para cada um dos itens, adicioná-la a esta coleção observável. Então, você pode ver aqui, esse é exatamente o método que estamos usando aqui. E então eu também tenho um método helper aleatório que me permitirá pegar um IEnumerable e randomizar a lista. Você pode ter um requisito em muitas vezes em que obtém a lista, mas deseja exibi-la na tela de maneira aleatória, em vez de na ordem em que você está recebendo a lista. Portanto, este é um conjunto de métodos auxiliares para extensões de lista. Deixe-me ir em frente e remover isso do método de extensão e adicione-o ao nosso uso global. Agora, a seguir eu vou criar alguns conversores que usaremos em nosso aplicativo. Então, deixe-me ir e adicionar um conversor para conversor booleano inverso. Deixe-me limpar. Desejo. O Visual Studio faz isso automaticamente para todas as novas classes, em vez de refazer isso manualmente. Deixe-me trazer o código e depois explicarei o que é isso. Portanto, este é basicamente um conversor simples que pegará uma variável booleana ou um objeto e, em seguida, o inversará. Se você for verdadeiro, ele retornará falso. Se você for falso, ele retornará verdadeiro. Então, quais são os casos de uso? Considere um cenário em que você está exibindo algo na tela. Digamos que seja uma lista de itens em um aplicativo de compras e você deseja mostrar o botão somente quando você tem itens em estoque. Para isso, você não precisa de um conversor. Você pode simplesmente acessar seu botão ou qualquer componente do Visual Channel. Você pode dizer que é visível é igual a, digamos, vinculá-lo aos seus modelos de exibição. Está disponível na propriedade booleana de estoque. Isso vai funcionar bem. E se você quiser fazer um inverso, veja um exemplo em que você tem um ícone na tela, onde pede ao usuário para gostar ou não gostar. Digamos, neste caso específico, gostar ou não gostar do vídeo. Portanto, se o usuário já gostou do vídeo, você não deseja mostrar o ícone de curtir. Em vez disso, deseja mostrar o ícone de não curtir. Então, é aí que podemos dizer que mostramos isso se o vídeo for curtido. Digamos que nossa propriedade seja apreciada por vídeo. É uma variável booleana que pode ser verdadeira ou falsa. True significa que o usuário gostou do vídeo. Então você deseja mostrar o botão curtir quando o vídeo curtido for falso. É aí que podemos trazer este conversor e ele nos mostrará o inverso. Portanto, é um conversor simples. Tudo o que está fazendo é apenas negar o valor que está sendo passado para ele. Ok? Deixe-me limpá-lo. E adicioná-lo aos meus usos globais. Em seguida, vamos criar outro conversor auxiliar muito útil. Conversor que vai ser extremamente útil para nós. Deixe-me realmente criar um primeiro e depois explicarei como e onde o usamos.
Esta é So this is novamente uma again solução muito simples. Conversor. É chamado de enumeration contains element converter. Muitas vezes, você tem uma lista de objetos e deseja exibir um botão com base em se essa lista contém algum item. Veja um exemplo de um carrinho de compras. Portanto, somente se este carrinho de compras contiver alguns itens de compras. Em seguida, você deseja mostrar, ativar ou tornar visível o botão de finalização da compra. Então, como você faz isso? Tradicionalmente, o que temos feito? Criaremos outra propriedade em nosso modelo de visão que exporá se o carrinho de compras está visível ou, desculpe, se há algum item na lista ou não. O que isso faz? Basicamente, apenas pega a própria lista e retorna se houver algum item na lista ou não. Tão simples quanto isso. Portanto, essa é uma função extremamente útil que podemos usar em muitos de nossos aplicativos e também a usaremos neste aplicativo. Então, com isso feito, vamos voltar e criaremos um modelo de visualização base. Então, você se lembra que criamos uma pasta MBVM no projeto Frameworks. Pelo menos, em quase todas as minhas aplicações, tenho um requisito em que preciso de algumas propriedades básicas em todos os meus modelos de visualização, como qual é o título, se o modelo de exibição está ocupado executando alguma ação, se eu estiver exibindo algo na tela, digamos um indicador de carregamento, qual é o texto que precisa ser exibido na tela? Se ocorreu um erro, preciso sinalizar isso. Qual é a imagem que eu quero exibir como parte disso? Então, para esse propósito, geralmente o que eu faço, crio propriedades individuais em cada um dos modelos de exibição ou como um modelo de exibição base em meu aplicativo. Mas como estou usando-o em aplicativos, eu o criaria como um modelo de visualização base aqui. E use-o em todos os meus aplicativos. Deixe-me chamá-lo de View Model Base. Vou torná-lo parcial porque faremos uso do pacote de ferramentas da comunidade MVVM para reduzir todo o nosso código de controle clichê. Então, eu vou add isso da coleção observável. Objeto observável em vez disso. Deixe-me trazer o namespace. Portanto, é aqui que estamos usando o Community Toolkit, MBVM, Component Model. Então, o que isso nos permitirá fazer é algo assim. Deixe-me trazer o código primeiro. E então, eu vou te mostrar o que temos. Então, aqui, eu tenho uma propriedade para meu título. Eu tenho uma propriedade para estar ocupado. Se o modelo de exibição estiver executando uma ação, carregando texto, veremos tudo isso em ação quando criarmos o aplicativo real. Dados carregados. Os dados foram carregados por meio do modelo de exibição? Isso é extremamente útil quando você deseja exibir informações na tela somente após o processamento do modelo de vista. Isso é trabalho. Terminou o processamento. Se houve um erro que ocorreu como parte desse processamento, qual foi a mensagem de erro? Qual é a imagem de erro? O que fazemos é usar o MVVM Toolkit de. Isso me permite reduzir todo o código alterado da propriedade eNotify, junto com os getters e setters públicos de que preciso. Então, nos bastidores, está criando título de cadeia de caracteres pública com um T maiúsculo com um get e um set. E se for necessário notificar qualquer outra propriedade ou levantar qualquer outra propriedade alterada, posso fazer isso com a ajuda do próprio atributo. Essa é a razão pela qual adicionamos parcial a essa classe porque, usando o gerador de origem, ele injetará todo esse código. Então, outro método interessante que eu adicionei é um método virtual. Estamos apenas chamando-o de onNavigateto, passando alguns parâmetros, e ele não está fazendo nada no momento. Vou mostrar como isso será útil
quando construirmos uma estrutura para nosso aplicativo, onde teremos uma estrutura de página base e assim que conectarmos Um modelo de exibição declarativamente, não usando código. Para nossa visão, automaticamente ele irá em frente e chamará esse método e, nesse método, podemos executar qualquer inicialização que quisermos fazer por meio de nosso modelo de exibição. E então, eu criei um método auxiliar que usaremos muito em nossos aplicativos. Isso vai usar ou definir os indicadores para processamento. Então, no momento em que você começa a processar, você só quer chamar isso com o parâmetro true e ele definirá todos esses. Com as propriedades ocupadas, isso tornará isso verdadeiro para que possamos mostrar nosso indicador de carregamento, digamos, giratório. Isso mudará o carregador de dados para false. Dados carregados para false para que não mostremos nada na interface do usuário ou os ocultemos na interface do usuário. O estado de erro é falso porque ainda não há erro. Caso contrário, no momento do término, limparemos nosso texto de carregamento e redefiniremos nosso sinalizador de ocupado. Usaremos isso muito em todos os nossos modelos de exibição. Então, é basicamente isso no lado da estrutura. Apenas a última parte, vamos em frente removê-lo e adicioná-lo aos nossos usos globais. Assim, podemos encerrar nosso projeto quadro por um longo tempo. Não vamos precisar disso. Agora vamos voltar ao nosso aplicativo principal. O que vou fazer no método helpers? Vou criar uma classe de auxiliares de serviço e direi onde vamos usá-la. Deixe-me trazer a aula primeiro e explicar o que ela faz e como será útil. A propósito, esta é a classe ou isso é o ajudante que peguei emprestado do aplicativo Wither 21 de David Ortenau. É extremamente útil. Então, em primeiro lugar, estou declarando uma propriedade estática pública que exporá o provedor de serviços para esse aplicativo específico, dependendo de qual estrutura ou em qual sistema operacional você está executando. Ele fornecerá a lista de ou esse provedor de serviços específico de seu aplicativo principal. Uma vez que temos isso, este é um simples método que estamos expondo que nos permitirá obter o serviço do container de e usá-lo em nosso aplicativo. Então, tudo o que está fazendo, basta chamar o getService com a interface ou o tipo de serviço, tipo de implementação que você deseja e, em seguida, ele retornará uma instância desse serviço. Seja singleton, transitório ou escopo. Ele respeitará tudo isso e fornecerá uma instância desse serviço. Usaremos isso para executá-lo automaticamente. Modelos com nossas vistas. Na verdade, uma das coisas que fiz. Esqueça, se eu for para o meu modelo de frameworks, projeto de frameworks, preciso adicionar algum objeto base para minha interface de usuário. E vou explicar o que são. Quando construímos nossa interface de usuário básica em nosso aplicativo do YouTube, faremos uso intenso dela. Então, vou criar algumas enumerações. Portanto, uma enumeração é o modo de exibição de conteúdo. Ele tem apenas dois valores disponíveis. Um é sem barra de navegação e o outro é barra de navegação. Então, o que isso significa? Na maioria dos aplicativos que você viu, quase todos eles, com algumas exceções, usaremos a barra de navegação. O que significa, quando o aplicativo é executado na parte superior, você tem "Deixe-me executar este aplicativo". Portanto, em todos os aplicativos, temos essa parte superior, a barra de status e a barra de navegação.
E então, nosso conteúdo começa abaixo disso. Mas em alguns dos aplicativos, você deve ter visto que seu conteúdo também se estende para a barra de status, especialmente se você estiver procurando por alguns aplicativos que estão trabalhando muito com imagens. É aí que você verá isso aqui. Deixe-me mostrar-lhe. Na verdade, eu usei em um de minhas próprias aplicações. Talvez eu possa te mostrar um rápido imagem do que quero dizer com isso. Sim, aqui está. Então, se você olhar para esse aplicativo específico, verá que a imagem está se estendendo até a barra de navegação e também na barra de status. Portanto, essa enumeração é o que podemos usar para esse propósito. Eu sei que eu teria preferido chamá-lo de estender para a barra de status. Mas ei, estamos todos aprendendo. Ouve Tempo, eu posso mudar isso. No próximo, vou criar outro enum. Vou chamá-lo de modo de página. Mais uma vez, será simples. Arrumar. Este é um grande aborrecimento. O Visual Studio precisa fazer algo a respeito. Então, estou criando uma enumeração de modo de página. Tem 4 valores possíveis: nenhum, menu, navegar e modelar. Então, deixe-me mostrar isso com um exemplo. Portanto, esse também é um dos meus aplicativos, que está na App Store. Então, você vê quando estamos na página principal, na página inicial, vemos um menu de hambúrguer. Se eu navegar para outra página, vejo um botão voltar e posso pressionar o botão voltar. Voltar aqui. Se eu pressionar o menu de hambúrguer, você poderá mostrar isso. Menu lateral ou o que você quiser fazer ao pressionar este menu de hambúrguer. Outra coisa é o menu então, cobrimos e depois obtemos o último ou o penúltimo modelo. Digamos que se eu clicar em Fale Conosco, então você vê nesta página em particular. Exemplo, ela abre uma página de modelo. Então, em vez do ícone voltar ou do menu de hambúrguer, estamos vendo um botão fechar. E até mesmo o comportamento que você vê é bem diferente. Portanto, ele está surgindo de baixo, enquanto a navegação está entrando ou deslizando pela direita. E o último é nenhum. Nenhum significa que você não deseja mostrar nenhum desses ícones. Sem menu de hambúrguer, sem ícone de voltar, sem ícone de fechamento. Então, é isso que usaremos para projetar nossas páginas base também. É uma estrutura que construiremos que tornará mais fácil para nós construir uma interface do usuário consistente. Entre aplicativos. Ok? Agora podemos fechar. Isso, a menos que eu me lembre de outra coisa. Vamos voltar aos nossos modelos e começar a criar alguns modelos para serem usados em nosso aplicativo. Vou criar um modelo chamado Constantes. Isso é algo que eu costumo ter em quase todos os meus aplicativos e eu prefiro ter as mesmas coisas em quase todos os lugares, a menos que haja algo adicional que seja necessário. Então, deixe-me mostrar isso. O que é? Portanto, é uma classe de constantes que tem algumas propriedades ou outras variáveis. Qual é o nome do meu aplicativo? Então, eu sei que o nome do meu aplicativo, neste caso, é TubePlayer. Isso é algo que podemos usar em todos os nossos aplicativos, em vez de codificar o nome do aplicativo em todos os lugares. Talvez um endereço de e-mail que eu queira usar para exibir em lugares diferentes, ou talvez para exibir mensagens, ou pedir ao usuário para entrar em contato conosco para obter suporte. Deixe-me colocá-lo no TubePlayer em ShinoApps com qual é o ID do meu aplicativo? Vou apenas dar a ele um ID de aplicativo e explicarei mais tarde onde vamos usar isso. Então, deixe-me chamá-lo de Geno TubePlayer App. Adicionar URL de serviço. E a chave do aplicativo, chave de API, abordaremos daqui a pouco.
E então eu defini algumas durações, inteiros sem sinal. Temos micro duração de 100 milissegundos, temos longa duração de 1,2 segundos e duração extra longa de, digamos, 1,8 segundos. Duração média de pouco mais de meio segundo. Durante nosso. Ao mostrar páginas ou mostrar elementos, às vezes podemos querer usar animações no aplicativo. É sempre uma boa ideia que você se mantenha consistente ao mostrar animações. Em primeiro lugar, você não deve mostrar animações. Digamos que você esteja desaparecendo no conteúdo da tela. Você não deve gastar ou levar mais de 2 segundos como prática recomendada. Enquanto você está trazendo o conteúdo, ou digamos que você esteja deslizando algo da direita ou algo da parte inferior ou traduzindo Um objeto de um lugar para outro na tela. Então, isso nos ajudará ou isso definirá certas durações que podemos usar. Então, para algumas animações rápidas, podemos usar durações micro ou pequenas, que são 100 ou 300 milissegundos. Para os longos, podemos usar 1,2 segundos. Para alguns muito longos, podemos usar 1,8 segundos. Não há orientação oficial sobre isso, mas se você seguir qualquer um dos designs e padrões de interface do usuário e quaisquer recomendações, todos sugerem que você não deve ter nenhuma animação em execução por mais de 2 segundos na tela. Ok, então, com isso, vamos voltar e tentar preencher os detalhes do URL do nosso serviço de API e da chave de API. Você se lembra que mencionamos que obteremos todos os dados da API do YouTube do Google. Então, para isso, a primeira coisa que precisamos fazer, precisamos ir para a referência da API, e este é o explorador de APIs do YouTube. Deixe-me ir e mostrar-lhe a mesma coisa que estávamos vendo da última vez. Então, temos a busca. API de pesquisa. Aqui podemos pedir um trecho e podemos procurar consulta específica. Onde está minha fila? Talvez eu queira procurar o iPhone 14, que está chegando muito em breve. E então, deixe-me executar isso e o que isso vai me trazer? Isso vai me trazer. Neste caso específico, 5 principais vídeos relacionados ao iPhone 14. Então, o primeiro é iPhone 14, tudo o que precisamos saber. Se você clicar no código de exibição, é aqui que ele mostrará se você precisa executá-lo via curl, como isso deve ser executado. Então, esse é o URL, que é atingido todas as vezes e a pesquisa é o ponto final. Na verdade, se você executar qualquer uma dessas APIs, notará que sua URL base está sempre lá. Então, vamos copiar isso e colocá-lo em nosso URL de pesquisa de API. Não queremos codificá-lo em todos os lugares em nosso serviço ou ao fazer qualquer uma das chamadas. É por isso que estou colocando na minha aula de Constança. Isso é algo que podemos reutilizar em todo o aplicativo. A próxima coisa, agora, você percebe que estamos usando o serviço API Explorer, não precisamos fornecer nenhuma chave de API. Mas quando fizermos essas chamadas de API, precisaremos fornecer as chaves de API. Então, de onde obtemos essas chaves de API? Para isso, você precisa acessar o Google Developer Console. Você pode simplesmente pesquisar por Google Developer Console. Vá para Console, Developers, Google, com, e então você será levado a esta página. Primeiro, precisamos criar credenciais para nossa API do YouTube. Eu já criei um, mas para o propósito disso, vou criar um novo. Vou escolher a chave de API. Ele irá em frente e criará uma chave de API para mim. Espere um pouco. Vou copiar essa chave de API e colá-la na variável de chave de API das minhas constantes. Agora, posso fechar isso com segurança. Apenas algumas coisas antes de prosseguir. Você clica em editar. Dê a ele um nome significativo. Então, vamos chamá-lo de chave de API para o aplicativo clone do YouTube.
Este é apenas um nome útil que o ajudará a consultá-lo. E quais são as restrições? Queremos restringir essa API apenas para usar a versão 3 da API do YouTube. Não queremos que essa chave de API seja usada para mais nada. Então, uma vez feito isso, Eu posso salvar isso. E você pode ver aqui que até o nome foi alterado. Então, estamos praticamente terminando com isso. Ok, vamos voltar ao Visual Studio com essas constantes. Fora do caminho. O que precisamos fazer agora? Precisamos criar um serviço para se conectar a esta API do YouTube usando esta chave de API e buscar os dados. Então, como podemos fazer isso? Novamente, usarei a injeção de dependência. Para injetar este serviço em todos os meus modelos de visualização foram necessários. Então, para isso, primeiro criarei uma interface. Vou criar um interface e chamá-lo de serviço IAPI. Vamos deixar isso vazio para agora. Não vamos colocar nada aqui. E então, em meus serviços, vou criar o serviço real. Eu vou chamar isso de YouTube. E eu vou herdar isso do meu e-service. Interface IAPI Service que acabei de criar. E então, eu também vou herdar isso do serviço REST, base que criamos em nosso modelo de estrutura. Uma coisa que precisamos fazer em nosso projeto, eu preciso ir e adicionar a referência. E eu preciso incluir isso. Frameworks nesta referência. Agora eu posso. Deixe-me ir. Como chamamos? Então. Sim. Trazido neste quadro. Se você se lembra, o que tínhamos neste serviço baseado em REST é basicamente uma classe base simples ou uma classe abstrata que podemos usar para definir todos os nossos serviços. Em cada chamada de API, há muito trabalho pesado que você precisa fazer quando se trata de buscar os dados. Definir os cabeçalhos, convertendo a resposta de cadeia de caracteres de som de cadeia de caracteres para seus modelos de objeto. Portanto, essa classe base que criamos realmente faz todo esse trabalho pesado para você, incluindo o cache. Se você quiser armazenar os dados em cache também, e se quiser postar alguma coisa, se quiser excluir qualquer coisa usando os endpoints, você pode fazer tudo isso. Então, essa é uma atividade única que fizemos, baseada no serviço REST. E agora, em nosso aplicativo, isso tornará nossa vida extremamente fácil. Então, naquele momento, está reclamando que não tem o mesmo construtor que a interface. Então, eu estou indo para corrigir isso. Não está me ajudando. Isso é bom. Então, eu posso fazer isso manualmente. O que fizemos? Qual é o construtor que temos? Preciso fornecê-los e então posso dizer base, passar minha conectividade e saldo de cache. Deve vir antes que qualquer interface esteja correta. Aqui está. Então isso. É o nosso serviço básico do YouTube. Agora, antes de adicionarmos qualquer coisa nesse serviço, precisamos trazer os modelos, os dados que vamos baixar da API. Então, deixe-me voltar. Vamos aqui.
Então, vamos dar uma olhada nessas APIs. O que vamos fazer? Portanto, há algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, a primeira coisa é que ele solicita que a parte seja porque queremos obter os detalhes. E no mínimo, você pode ler a documentação no mínimo. Precisamos de uma string de consulta que passaremos para pesquisar esse texto que fornecemos. No nosso caso, será o iPhone 14 e quando executamos isso, vamos executá-lo novamente. Ou você pode ver que ele trouxe apenas 5 resultados. Talvez queiramos trazer um pouco mais. Digamos que O resultado máximo é 10. então, queremos trazer 10 resultados. Agora, se eu executar isso, você notará que recebemos 10 resultados. O que acontece após os 10 resultados? Claro que você quer mais. Normalmente, a boa prática é que você tem ou você deve implementar a rolagem infinita. Então, primeiro você mostra os 10 vídeos na tela e em seguida, quando você rola para baixo e quando você está na parte inferior. Digamos que o último item ou o penúltimo item, você comece a buscar os próximos 10 itens do serviço de API e mostre esses 10 itens. É por isso que usaremos a coleção observável para exibir a lista de vídeos na tela. Podemos adicionar mais itens a ele dinamicamente. E ainda mais, à medida que você rola para baixo, quando chega ao final, deseja obter os resultados da próxima geração. Então, como você obtém os resultados da próxima geração? Novamente, sua API, neste caso, ajuda você. Você percebe em sua API, ele retorna o próximo token de página. Na primeira vez que executamos, não passamos o token de página. Então, se eu vier aqui, você tem o token da página. Você não passou em nada, então ele retornou os 10 primeiros resultados. Agora, desta vez, se eu passar o token de página que é retornado como parte dessa chamada de API e executá-lo novamente, ele vai me trazer os próximos 10 resultados. Basicamente, a segunda página. E então ele me dará outro token de espaço próximo que eu posso usar para a próxima chamada de API. Então você pode ver que há um total de 1 milhão de resultados e está me mostrando apenas 10 resultados neste caso. Então, desta vez, o 11º resultado que voltou é a série 14 do iPhone. O que esperar, etc. E tem outro novo token de página. Se eu for e fornecer este token de página desta vez e executá-lo, isso me dará resultados do número 21 a 30. Então, se eu voltar ao código do programa, isso É a consulta que precisamos fornecer. Então, vamos realmente. Volte para a nossa resposta. Esta é a cadeia de caracteres JSON. Precisamos convertê-lo em um modelo de objeto que possamos usar. Então, deixe-me copiar tudo isso e usarei um serviço chamado ou um site chamado JSON para C#. Claro, você pode usar Kicktip, Vue ou qualquer outro serviço para converter seus objetos JSON em classes C#. Mas, no meu caso, vou usar isso. Vou colar todas as minhas respostas aqui. E então, eu vou definir alguns. Propriedades. Estou interessado apenas em usar o nome da propriedade JSON. Então, dê uma olhada nisso. Este é o título do canal, que começa com um C minúsculo, mas em nossos modelos é sempre uma boa ideia usar letras maiúsculas e minúsculas. Portanto, devemos ter capital C e capital T e assim por diante. Então, vou pegar isso e depois clicar em converter. Ele vai gerar essas classes para mim. E deixe-me voltar ao título do canal e posso mostrar como ele se parece. Quando for criado, aqui está. Portanto, esse é o título do canal e usará o nome da propriedade JSON Channel Title. No nosso caso, como estamos usando System JSON TXT ou System TXT JSON, decidimos clicar neste nome de propriedade JSON usado. Se você estiver usando Newtonsoft JSON, recomendo que clique em adicionar propriedade JSON. Então, em vez de dizer o nome da propriedade JSON, ele terá apenas a propriedade JSON. Então, vamos voltar a isso. E geralmente, neste caso, a classe raiz é aquela que é retornada, o que lhe dá o resultado principal. Então, deixe-me voltar aqui e ver o resultado. Portanto, o objeto raiz disso é chamado de raiz em nosso modelo de objeto. Tem tipo,
tem e-tag, token de próxima página, token de página anterior, código de região. Ele tem informações da página, que é um subobjeto que tem duas propriedades, resultados totais e os resultados por página. E, em seguida, tem uma lista de itens e cada um dos itens ele tem cliente, e-tag, outra subpropriedade ID, snippet, subpropriedades. Você entendeu a ideia? Então, o que vamos fazer? Vamos agora Para mover isso para nosso código. Então, vou voltar e criar um novo modelo. Vou chamar o ou colocá-los em uma classe comum, modelos do YouTube. Eu não preciso disso. Vou remover isso e depois vou colar. Tudo o que eu recebo da resposta. Agora, vamos fazer um pouco de limpeza. Então, vamos sempre começar com, novamente, isso é algo que... Ou você pode usá-lo como tal, mas não é muito legível daqui para frente ou fácil de manter. Então, eu prefiro sugerir que você mude. Então, essa é a classe raiz. Eu prefiro chamá-lo de resultado de pesquisa de vídeo. Sim, resultado da pesquisa de vídeo. Agora veja as informações que recebemos de volta. Você tem que decidir quais informações são realmente úteis para você no contexto de sua inscrição. Olhe para isso, o tipo ou a e-tag, ou talvez, neste caso, o código de região ou o token de página anterior. É algo realmente útil em sua aplicação? Você vai usar isso? Pelo menos não vou usar para o propósito deste aplicativo. Então, talvez eu possa ir em frente e excluir o kind e a e-tag. Eu não preciso disso. Eu preciso do token da próxima página. Não estou usando o token da página anterior porque não quero voltar. Eu já tenho essa informação. Eu não precisa do código de região. Eu preciso das informações da página. Caso eu queira exibir quantos itens estão na tela, ou talvez não, e então eu preciso da lista dos itens. Então, vamos trazer as informações desta página primeiro, uma Coisa de cada vez. Então, deixe-me trazer as informações da página. Então, vamos mantê-lo como informação da página. Resultados totais. Sim, talvez possa ser útil. Eu posso querer exibir na tela aquele total de, você sabe, 530 mil vídeos encontrados. Então, temos essa lista de itens. Se você olhar para este item, deixe-me trazê-lo aqui primeiro. Isso é o que contém meus vídeos reais que são devolvidos. Agora, eu prefiro não chamá-los de item, eu prefiro chamá-lo de vídeo do YouTube. Vamos dar uma boa. Novamente, a mesma coisa. Você precisa ver todas as informações que deseja. Não estou interessado no tipo ou no e-tag para minha aplicação, pelo menos. Eu quero saber o ID do vídeo porque quando navego para a página detalhada dos vídeos, preciso desse ID. E então o snippet que terá os detalhes, como o título do seu vídeo, o título do canal, quando foi publicado em etc. Então, eu preciso disso. Então, agora eu posso consertar isso aqui. Então, o próximo item que eu tenho aqui é meu trecho. Deixe-me ir e trazer minha classe de trechos. A propósito, você notará que estou passando algum tempo aqui. Isso é apenas para explicar a você o processo de pensamento, como você constrói seus modelos e o que você precisa fazer é toda a limpeza, porque haverá alguma outra limpeza que faremos. Já dissemos que teremos o objeto ID, então vou mantê-lo também. E, novamente, no ID, eu não preciso do meu objeto gentil, posso removê-lo. Então, vamos voltar à nossa classe de snippets. Quais informações serão úteis em nossos snippets? Eu definitivamente preciso. Sim, eu quero saber quando meu vídeo foi publicado para que eu possa exibir. Você sabe, 2 dias atrás, 5 dias atrás, 3 anos atrás, etc. ID do canal que vou precisar. Vou lhe dizer por que precisarei desse ID de canal. É por uma razão particular. Eu preciso do título. Quero mostrar qual é o título do meu vídeo. Vou precisar de uma descrição.
vou precisar do miniaturas. Sim. E Título do canal. Sim, vou precisar. Vou precisar mostrar que isso é desse canal específico, o nome do canal. Transmissão ao vivo. Conteúdo. Eu provavelmente não preciso. Tempo de publicação. Eu não preciso. Não preciso ser muito preciso em minha inscrição para mostrar que esta inscrição foi publicada nesta data, neste momento específico, porque estaremos convertendo isso para um formato muito legível por humanos, como 2 dias atrás, 5 minutos atrás ou 6 meses atrás, etc. Nós faremos isso. Então, este é o meu trecho. Agora, uma das coisas que tenho aqui são as miniaturas que devolvi. Então, se eu for e me deixar trazer minha aula de miniaturas. Então, temos essas miniaturas e elas estão trazendo miniaturas padrão, médias e altas. Agora, uma das razões pelas quais estou gastando tanto tempo nisso, se você olhar para cada uma dessas 3 classes que ele criou, o padrão, o alto e o. Nesse caso, todos eles têm a mesma estrutura. Basicamente, vamos voltar aos nossos dados e deixe-me explicar para você. Então, se eu for para o trecho, então você vê as miniaturas, a miniatura padrão que tem um tamanho de 120 por 90 pixels e esse é o URL dessa miniatura. O meio é 320 por 180, esta é a URL e a alta é 480 por 360 e esta é a URL. Agora, essa ferramenta não sabe que é a mesma coisa, então, em vez disso, foi em frente e criou 3 tipos diferentes para mim. Eu não preciso disso. O que eu posso fazer é removê-los e alterar esse padrão para algo chamado miniatura. E então, eu posso consertar isso. Por aqui. Então, em vez de ter 3 aulas, eu só preciso de uma aula. Então, qual é a informação que estamos obtendo com isso? Estamos obtendo o URL, estamos obtendo a largura e a altura. Depende se você deseja a largura e a altura. No meu caso, não estou interessado na largura e altura. Eu só preciso do URL. Então, vou deletar tudo. Talvez eu também não precise da miniatura padrão, que é muito pequena em termos de qualidade se voltarmos. Portanto, o pequeno tem 120 por 90, não vou usá-lo. Mas médio e alto, sim, definitivamente. Eu posso fazer uso de. Portanto, removeremos o ponto padrão. Então, aqui está. Temos nossos modelos definidos. Agora, uma vez que nossos modelos são definidos, deixe-me salvar isso. E sim, vamos fazer uma limpeza e adicioná-la ao nosso uso global. Ok, então deixe-me ir para o pesquisa do YouTube, ou primeiro, deixe-me acessar minha pesquisa de API e é aqui que vou definir quais são os diferentes métodos que vou expor como parte desse serviço, porque vamos usar injeção de dependência. Então, precisamos disso. Eu vou dizer que preciso de uma tarefa de vídeo. Resultado da pesquisa. É assim que chamamos, certo? Vamos chamá-lo de vídeos de pesquisa. Então, vou passar alguns parâmetros. Uma é a consulta de pesquisa, o que queremos pesquisar. Então, se voltarmos aqui, você notará quando estávamos fazendo a ligação. Nós passamos em nossa consulta e a outra coisa que estamos passando é o token de página. Todo o resto pode ser padronizado. Por exemplo, este snippet, eu não preciso petife a parte do snippet todas as vezes. Eu não preciso fornecer esses resultados máximos 10 todas as vezes. Isso está na lógica do meu aplicativo. A única coisa que muda dependendo de como o usuário interage com o aplicativo é a string de consulta, o que ele deseja pesquisar e o número da página de onde queremos obter as informações. Então, o outro será o token da próxima página. E isso pode ser deixado em branco, especialmente quando é a primeira chamada de API. Deixe-me trazer o modelo. Mova-o para o meu uso global.
Portanto, este é o nosso serviço de API. E agora, se eu voltar, ele vai reclamar para mim que eu não implementei minha interface. Então, vamos realmente implementar. A primeira coisa que quero fazer é ter certeza de que esse é um método assíncrono. Portanto, essa é a nossa estrutura que está usando. Consulta de pesquisa e o próximo token base como parâmetro de entrada. Agora, é aqui que entra a beleza ou a vantagem de usar esse serviço baseado em REST que criamos. Então, vamos criar o ponto final que queremos atingir. Deixe-me chamá-lo de recurso. Você está. E eu vou colocar algo aqui. Vamos voltar e copiar tudo o que temos aqui. Ok, depois do nosso URL. Então, este é o ponto final que vamos atingir. Procurar. Mas uma coisa que esqueci é que preciso especificar para esse serviço base qual é o meu endpoint. Você se lembra, em nosso modelo Constance, nós criamos este URL de serviço de API, precisamos fazer uso disso. Então, aqui, vou dizer definir o URL base e estou. Vai fornecer constante. Como o chamamos? URL do serviço de API. URL do serviço de API. Então é disso que precisamos. Para fazer em nosso construtor. Portanto, este é o ID do recurso, a parte da pesquisa é igual ao snippet, o máximo de resultados é igual a 10, e uma coisa que eu esqueci está lá. É um tipo. Deixe-me fechar isso para que eu possa mostrar a você. Haverá um tipo que pode retornar um tipo de conteúdo diferente. Sim, digite. Assim, ele pode retornar canais, listas de reprodução e vídeos. Então, basicamente, você pode pesquisar canais, listas de reprodução ou vídeos. No nosso caso, quero apenas pesquisar vídeos. Então, vou adicionar que o tipo é igual ao vídeo também. Então, Se eu voltar, forneça meu tipo. onde está o campo de tipo? Sim, o tipo é vídeo. Ele só vai me devolver os vídeos. Então, agora, se eu executar, Veja meu código. Você notará que teria sido adicionado e o tipo é igual ao vídeo. Então, vamos copiar isso também. Portanto, os resultados máximos são iguais a 10 e o tipo é igual ao vídeo. E então, temos esse token de página. Deixe-me manter isso por enquanto. E consulta e a chave de API. Então, vamos levar todas essas partes para fora e vamos consertá-las. Ok. Então, vamos especificar. Dissemos que precisamos da chave com certeza. E isso é algo que está codificado. Eu não quero. Vou colocá-lo no começo. E isso diz que eu posso trazê-lo Das minhas constantes. Então, você se lembra que colocamos nossa chave de API no console do desenvolvedor. Então, essa é a chave de API. E a próxima coisa vai ser e que é igual a... Portanto, essa é a nossa consulta que precisamos fornecer. Então, essa consulta será minha consulta de pesquisa. Minha consulta de pesquisa. agora, uma coisa que você deve fazer, você deve sempre codificar isso. Porque se você está dizendo o espaço do iPhone 14, esse espaço precisa ser traduzido para mais ou por 120, ou se você estiver usando aspas simples ou aspas duplas, isso precisa ser traduzido em e comercial.
Então, para isso, o que eu posso fazer? Na verdade, posso dizer web. Como se chama? Web Utility URL. Codificar, eu acredito. E eu posso passar minha consulta de pesquisa. Deixe-me trazer Using System Net. Então, esta é a minha pergunta principal. Agora, o que eu também quero fazer é, no caso de eu ter fornecido o token da próxima página, eu também quero passe este token de página, este parâmetro, para minha chamada de API, para que eu possa verificar se o ponto da string não é nulo ou o token da próxima página vazio. Portanto, se eu forneci o token da próxima página, eu posso querer passar esta informação e, em seguida, eu posso dizer token da próxima página e este token da próxima página será o token da próxima página. Até agora parece bom. Então, construímos nosso URI de recurso, pesquisa, parte é snippet, resultado máximo é igual a 10, o tipo é igual a vídeo, a chave vem de nossa classe constante. E a consulta é igual à consulta de pesquisa codificada por URL que é fornecida. E então, opcionalmente, se não for a primeira chamada, o que significa que o token da próxima página foi passado para nós. Passaremos esse token da próxima página no momento em que clicarmos, digamos, no último item. Quando estivermos rolando em nosso aplicativo, passaremos o próximo token de página. E é aí que ele injetará o token de página na chamada de API. Então, esse é o nosso URI de recurso. Agora, para fazer uso disso, vamos ver como é fácil de usar. Portanto, a partir de nossa classe de serviço baseada em REST, criamos alguns métodos auxiliares. Deixe-me apenas dizer que meu resultado var é igual a await u, getAsync. Então, criamos esse getAsync e que tipo de dados queremos recuperar? Então, essa API retornará para nós o resultado da pesquisa de vídeo. E tudo o que precisamos fazer é passar o URL do nosso recurso. É isso. Tão simples quanto isso. E então, eu posso retornar o resultado. É tão simples quanto. Isso. Agora, uma das coisas que também podemos fazer, se você se lembra, isso também aceita um segundo parâmetro, que é a duração do caso. Talvez para o propósito de nosso aplicativo, queremos armazenar esses dados em cache toda vez que você pesquisar. Pense nisso. Os resultados da pesquisa não mudam com tanta frequência, a menos que haja novos vídeos sendo postados ou por causa das curtidas e do número de visualizações que o vídeo é promovido para cima ou para baixo. Geralmente, eles não mudam com tanta frequência. Então, talvez possamos armazenar nossos resultados em cache por 4 horas. Vou fornecer apenas 4 horas. Dessa forma, se eu pesquisar o mesmo vídeo dentro de 4 horas, ele virá aqui, tentará obtê-lo, mas com base na implementação que temos, ele verificará se já armazenamos isso em cache. Vamos voltar aos serviços. Então é aqui que estamos verificando se o armazenamos em cache e o caso ainda é válido. Os dados do caso ainda são válidos e não expiraram. Retornaremos isso imediatamente. Ou considere, digamos, que você se desconecte da internet. Em vez de não mostrar nada na tela, ainda é melhor. Pelo menos, se mostrarmos os dados que estavam lá no caso. Talvez tivesse 5 dias, não importa. Portanto, esta é a vantagem de criando essa classe base. Portanto, nossa implementação real se torna muito fácil. Agora, à medida que implementamos mais métodos ou quando você cria mais aplicativos, isso se tornará muito útil para você. Então, eu acho que sim. Agora minha bateria também está me dizendo que minha máquina vai explodir muito em breve. Então, vamos parar por aqui por hoje e continuaremos na próxima vez. Deixe-me saber nos comentários abaixo se você tem algum feedback,
Quer ver algo ou tem algo que poderia ter sido feito de forma diferente? Alguma sugestão? Entre em contato comigo no Twitter ou deixe um comentário neste vídeo. Então, vejo todos vocês na próxima vez. Tenham um ótimo dia.